gente vai fazer um pãozinho de frigideira recheado. Então, esse pãozinho é sem glúten, como todas as receitas que vocês têm aqui, e bem prático para fazer rapidinho aí, vocês podem usar para consumir no café da manhã, à noite, no lanchinho. Ele fica bem nutritivo e muito gostoso. Então, bora lá. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de farinha de grão de bico. Dependendo do lugar onde vocês comprarem a farinha de vocês, a consistência pode ser um pouco mais grossa, mais fina, então pode variar aí. Eu não consigo dar a proporção de líquidos, principalmente de água, exata para vocês, para a gente fazer essa receita, porque vai depender da consistência da farinha de vocês aí. Então vocês vão ter que exercitar um pouco a intuição, se conectar aí, né, com a receita e sentir, mas é tranquilo, é super fácil. Então a gente tem farinha de grão de bico e aí aqui eu vou adicionar, para trazer mais gordura boa para essa receita, mais fibra, fica mais nutritiva e para ficar uma consistência mais fofinha, uma colher de sopa de chia. Dá para fazer sem também, se vocês quiserem pode fazer sem, quem não gostar, né, de ficar depois mastigando, pode fazer sem também, mas eu gosto mais com a chia, então fica opção para vocês. E aí aqui a gente vai acrescentar os temperinhos da preferência de vocês. Eu gosto de usar cúrcuma, que é o açafrão da terra, para ficar mais amarelinho, então tem meia colher de chá de cúrcuma, tem de pimenta do reino e o coentro em pó. Vocês fiquem à vontade para colocar orégano, páprica defumada, louro em pó, o tempero que vocês gostarem aí. Aqui também tem meia colher de chá de sal. Eu vou deixar todas as proporções na descrição desse vídeo para vocês, tá? Então, só adicionar aqui. E antes da gente colocar qualquer outro ingrediente, a gente vai misturar isso muito bem, para não ficar... depois que a gente colocar os ingredientes líquidos, para não ficar nada fora, assim, né? Para ficar mais homogêneo, assim. Então, mistura os secos, que fica mais fácil. E aí a gente vai adicionar água aos pouquinhos. Só lembra que eu falei para vocês, vai depender da consistência da farinha de cada lugar, né? Que cada fornecedor, né, tem aí, não tem problema, vai ficar bom igual, mas aí vocês vão ter que dosar a quantidade de água. Aqui nesse potinho tem 160 ml de água, a gente vai ver quanto que a gente vai utilizar. Então aos pouquinhos, coloca um pouquinho, dá uma mexidinha pra gente ir vendo a consistência dessa mistura, dessa massinha. Não é para ficar algo denso e também não muito líquido, porque depois pra gente rechear fica ruim. Então aqui tá uma massa densa, tá vendo? Um blocão. Então a gente vai adicionar mais um pouquinho, mistura. A chia hidrata e ela tende a ficar um pouco mais cheinha aqui e mais consistente. Então a gente vai adicionar um pouquinho mais de água. Ó, tá vendo que ele tá saindo em bloco aqui? Ainda tá duro. É pra ficar uma misturinha mais cremosa. Aqui. Vai misturando. Vamos colocar um pouquinho. Acho que agora deu. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Deixa eu ver quanto que a gente usou aqui. Cerca de 80 ml de água, mas pode ser que você precise de um pouco mais, um pouco menos, né? Dependendo aí da consistência da sua farinha. Então aqui, ó, tá vendo? Ela fica mais cremosinha. E aí aqui a gente vai adicionar uma colher de sopa de azeite. Se vocês quiserem usar uma outra gordura, um óleo de girassol, óleo de gergelim, que fica bem gostoso também, fiquem à vontade. Então uma colherzinha de sopa. Mistura bem. E por último, depois de misturar, o fermento. Vocês vão perceber que quando a gente coloca o fermento, a consistência muda, ela vai ficar mais leve, mais aerada. Na hora que a gente coloca o fermento, vocês vão perceber que ele começa a espumar, né? Então é isso mesmo.
Mistura bem. Vou colocar um pouco mais de água, ó, porque ainda tá... Aí a chia vai hidratando, ele vai ficando um pouco mais durinho. Pronto. E por último, o fermento, para dar a consistência do pãozinho. Então aqui a gente tem a nossa massa. E de recheio dessa massa, desse pãozinho, vocês podem usar o que vocês quiserem. Eu vou usar nesse pãozinho aqui um pouco de cenoura ralada e folhinhas de alho poró picadinho. Eu temperei com um pouquinho de sal e chimichurri, mas vocês podem usar tomate picado com cebola e orégano, que fica gostoso. Se vocês tiverem um queijo e vegetal, o queijo que vocês utilizarem, né, de boa qualidade, pode usar um pouco do queijo também, fica bom. Umas fatias de tomate, folhinhas de manjericão, então fiquem à vontade para usar o recheio que vocês quiserem. Aqui então eu tenho cenoura e folhinhas de alho poró, que a gente vai usar agora na frigideira. Vamos lá? Aqui eu tenho uma frigideira antiaderente untada com azeite, e para esse pãozinho assar de uma forma um pouco mais lenta, eu coloquei a outra grade do fogão aqui para ele ficar um pouco mais alto, não ficar tanto em contato com a chama. Então a gente vai ligar aqui o fogo em fogo baixinho e vamos colocar então a massa do nosso pãozinho. A gente vai distribuir aqui metade dessa massa. Quanto menor a frigideira que vocês utilizarem, mais alto esse pãozinho vai ficar. Quanto mais larga a frigideira for, mais espalhado, então vai ficar menos altinho. Aí aqui a gente vai colocar o nosso recheio. Mais ou menos 2 colheres de sopa do nosso recheio. Vocês vão ajeitando aí para distribuir bem. E o restante da massa para cobrir. Ajeita lá a massinha de vocês. Cobrir todo o recheio. Daí a gente vai tampar, esperar mais ou menos 5 minutinhos para essa massa crescer e depois a gente vira. Bom, então aqui esperou cerca de 5 minutinhos, vocês vão perceber que ela começa a secar embaixo. E aí agora é hora da gente virar. Com cuidado, virou, tampa e espera mais alguns minutinhos para ela assar do outro lado. Bom, então esse é o pãozinho que a gente fez de frigideira. Ó, ele fica bem macio, bem gostosinho. E vocês podem usar o recheio que vocês quiserem. Espero que gostem. Um beijo!